Unidade 4. Educação linguística, a sociolinguística e o ensino. Bem, este tema ele é muito importante. E ele é muito importante e ele é muito interessante. A escola, que sempre se caracterizou por ser conservadora, a escola que sempre caracterizou por manter o que nós chamamos de status quo linguístico, né? E aí, quando nós falamos de status quo linguístico, estamos referindo às normas gramaticais, né? Ensinar o correto, né? A ideia de correto na escola nem sempre é correto linguisticamente falando, né? E isso sempre deu muita discussão em sala de aula e fora da sala de aula, fora da escola, muito mais fora da escola. Porque na escola, infelizmente, ela por ser um ambiente conservador, ela não admite discussão. Ela diz, este é o certo, este é o errado. E aqui você tem que aprender o certo. E o certo é assim e pronto. Não admite diferenças e trata as diferenças de maneira como se fossem atitudes e comportamentos errados por parte do falante, né? Então, assim, a escola, ela recebe, melhor dizendo, todos os falantes de uma língua de uma sociedade. E nós observamos, por exemplo, que a sociedade, ela é um conjunto de variedades. Você não encontra na sociedade pessoas, por exemplo, do mesmo tamanho, do mesmo peso, da mesma cor, da mesma condição social, com a mesma religião. Não existe isso. Nós somos um conjunto de variedades. Uns são mais altos, outros são mais baixos, uns são mais gordos, outros são mais magros, uns são mais negros, outros são mais brancos, uns são morenos, uns são ricos, outros são pobres. Isso tudo é a variedade que caracteriza a sociedade. E a língua, obviamente, ela vai refletir essa variedade. Não tem como negar isso. E a escola não pode, sob hipótese alguma, não enxergar isso. Essa variedade tão natural que nós observamos no seio da sociedade, ela é refletida e ela reflete na própria linguagem. É óbvio que quem sempre teve acesso ao conhecimento livresco, né, vai ter um uso linguístico diferente daquele que nunca teve acesso ao livro, ao conhecimento livresco. Assim sendo, cabe ao professor, cabe à escola como um todo, observar, analisar, prestar atenção e antes de propagar, né, aquilo que nós costumamos chamar de preconceito linguístico, deve alertar sim os falantes que frequentam a escola, no caso são os alunos, de que esta variedade linguística ela é comum, ela pode e deve ser observada. Claro que cabe à escola preparar o aluno no que diz respeito à linguagem mais formal. Claro, né, ele vai aprender a escrever, aprender a ler, aprender a falar, né, para um público variado, né, e esse público, obviamente, ele precisa ouvir e entender o que está sendo dito. E espera-se que quem for à escola aprenda uma linguagem acessível ao público ao qual se dirige, né? Então, a educação linguística, ela deve ter seu início a partir dessa preocupação com a variedade linguística. Isto é, o professor e o aluno têm que ter esta consciência e saber, por exemplo, algumas diferenças. Diferença, por exemplo, entre norma gramatical, que é a norma da gramática, a gramática normativa, tradicional, que é o que nós aprendemos em sala de aula, o que é correto e o que não é correto, o que deve usar, não deve usar, que é um aspecto formal e conservador, e a norma linguística. Vou só dar um exemplo. Você diz assim, os alunos faltaram à aula hoje. Muito bem. Este enunciado, esta sentença, essa frase, ela está dentro das normas gramaticais exigidas. Os alunos faltaram à aula hoje, né? Mas se você for fazer uma pesquisa fora da sala de aula, e mesmo na sala de aula, sem termos essa preocupação com a norma gramatical, nós vamos ouvir os alunos e os professores também, claro, não poderia ser diferente, falando coisa como: os alunos faltaram hoje à aula, os alunos faltaram
hoje a aula. Ou ainda, os alunos faltou hoje a aula. Observem, os alunos faltaram. Os alunos faltaram. Os alunos faltou. Se nós observarmos direitinho, essa norma, ela não está errada. É uma norma linguística. Isto é, você entendeu o que foi dito, né, que os alunos faltaram à aula, né, mas ela foge da norma gramatical, que é uma outra norma, né. Então a escola precisa deixar isso muito claro entre o que é norma gramatical e o que é norma linguística. A norma linguística, ela só seria ferida se o que fosse dito não fosse compreendido. Mas já que foi compreendido, então isso implica dizer que o aluno fala corretamente a sua língua. Ele se expressou de maneira que foi, obviamente, compreendido. É claro que, numa situação mais formal, se por acaso alguém estiver falando para um público específico, ele vai precisar, claro, colocar o seu discurso, alinhar a norma linguística à norma gramatical, né, que se espera que ele utilize no seu dia a dia, nos momentos mais, digamos assim, como é que nós poderíamos dizer, nos momentos mais formais, essa é a palavra, nos momentos mais formais, mas que no dia a dia, tanto o aluno quanto o professor, o que vai prevalecer é, sem dúvida, a norma linguística. E a educação linguística, a sociolinguística e o ensino tem muito que contribuir para a prática menor daquilo que nós chamamos de preconceito linguístico. Vamos observar isso nas leituras, nas atividades propostas nessa unidade.